Fala aí galera, eu sou a Bia, formada em Física aqui pela PUC, já fui monitora e hoje faço parte da equipe de Experts do Responde Aí. Eu e o Arthur, a gente separou 5 dicas para você mandar super bem nessa P3, se liga aí. Bom galera, a dica é a seguinte, tendo em vista os processos, adiabático, isotérmico, isobárico, isovolumétrico, eu vou pensar então em tudo que pode ser relevante para calcular na minha questão. A gente fez aqui um quadro, então relacionando quantidade de calor, variação da energia interna, trabalho e variação da entropia. E ainda botou algumas outras relações fora, como por exemplo, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei aqui enunciadas. Em alguns casos a gente já botou a entropia já calculada dentro da sua integral e umas relações importantes aqui de CV e CP, tendo em vista também o grau de liberdade aqui. Lembrando, N é o número de mols, R é aquela constante, Temperatura é dado por T, aí T final, TI seriam então T inicial e T final, E V é o volume e P minha pressão. Sabendo tudo isso aqui, olhando para essa fórmula, você tem todas as informações que podem ser necessárias para a sua resolução na prova. Então agora é o momento que você começa a copiar, falou? Vou dar uma liberada aqui para você dar uma olhada. A dica aqui é sobre a lei dos gases ideais. E é o seguinte, para quase todos os casos você vai usar uma lei, mas apenas para o caso adiabático você usa outra lei. Vou enunciar para você. Primeiro caso, o geral, que é o do isobárico, isocórico, que é o isovolumétrico, e isotérmico, você usa o seguinte, P vezes V, pressão vezes volume, igual a N vezes R vezes T, onde N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. Seguinte, para esses casos você usa essa fórmula. Quando for adiabático necessariamente, você esquece isso e aplica outra relação, que é a seguinte. Tanto para pressão vezes volume elevado a gama, quanto para temperatura vezes volume elevado a gama menos 1, você pode relacionar uma constante. Quer dizer, você compara um ponto inicial com um P inicial e um V inicial, com um ponto final lá com um P final e V final, que você joga aqui nessa fórmula. P inicial vezes V inicial elevado a gama, igual a P final vezes V final elevado a gama. Mesma coisa para de baixo aqui, com T inicial, V inicial, T final, V final. E só para você entender, falei do gama, o que é o gama? O gama é o CP sobre CV, sendo que os valores possíveis para esse gama são necessariamente 3. 5 terços, 7 quintos e 4 terços. Para você, não vai fugir disso daqui. Então, essas são as principais relações da lei dos gases. O principal é você identificar. É um caso de adiabática ou não? É um caso geral. Isso você vai escolher e, dependendo da necessidade, você usa uma relação ou outra. Vamos falar uma dica agora, então, sobre graus de liberdade. Qual a importância do grau de liberdade, Ele é muito relevante no cálculo de 3 coisas. CV, CP e ΔU. ΔU é a variação da energia interna, já botou em outra dica isso daí. A gente vai falar aqui mais do grau de liberdade em si e do CV e CP. Quer dizer, o grau de liberdade ele tem a ver com o que a sua molécula pode fazer. Se ela pode transladar em quais eixos, em quais sentidos e como que ela pode girar. Bom, pensando dessa forma, um monoatômico ele só tem 3 graus de liberdade, o diatômico tem 5 graus e o poliatômico tem 6 graus de liberdade. Isso você pode gravar e levar para sua prova, que é tranquilo. E esses graus de liberdade, de acordo com a fórmula do CV e do CP, que a gente também já botou em outra dica, eles vão te dar, então, umas relações possíveis. E a gente escreveu aqui tudo que é possível para o CV e para o CP, que vai aparecer na sua prova. Bom, CP pode ser 5 meios, 7 meios e 4. Para o caso do CV pode ser 3 meios, 5 meios e 3. Lembrando, o essencial para você tirar daqui é que nos graus de liberdade, se a sua questão te pedir um monoatômico, um diatômico ou um poliatômico, você vai pensar 3 para o mono, 5 para o di, 6 para o poliatômico. Vamos falar agora uma dica sobre as máquinas térmicas e os refrigeradores. Seguinte, você tem 2 tipos de processos que podem cair na sua prova, como trabalhos térmicos, Bom, o primeiro deles é o mais intuitivo, que é o caso das máquinas. O que acontece? Você tem, por exemplo, um calor quente, que a gente chama, vindo de uma fonte quente, que entra na sua máquina, e a sua máquina faz o seguinte, uma parte ela usa para o trabalho, ela realiza uma coisa útil, e outra parte ela joga fora, vai para a fonte fria, que é aquela parte que não é mais importante para você, que você não conseguiu utilizar. Bom, aqui você tem o coeficiente de rendimento, que é o epsilon aqui, que é dado pelo módulo do trabalho sobre módulo do calor da fonte quente. Tem um caso especial, que é o caso de Carnot, é o caso exemplar, é o melhor possível. Bom, nesse caso eu teria 1 menos
TF sobre T quente. Ou seja, temperatura fria sobre T quente. 1 menos essa divisão. Aqui tem um caso que não é tão intuitivo assim, né? Que é o dos refrigeradores. É mais ou menos o seguinte. Você quer pegar calor da sua fonte que já está fria e você quer jogar ela mais fria ainda. Ou seja, pega esse calor e joga fora para a fonte quente. Como é que você faz isso? Você tem que realizar um trabalho para tirar ela daqui da fria e botar ela na que já está quente. Repara que é um trabalho contra-intuitivo. O natural seria do quente para o frio. Por isso que eu ponho o trabalho entrando aqui nesse caso e fazendo com que a fria fique mais fria e a quente fique mais quente. Nesse caso, a gente tem o coeficiente de rendimento, que é o seguinte, é o K, dado por módulo de Q fria sobre módulo do trabalho. O caso de Carnot, que é o caso especial, como eu já falei, né, é dado então por TF sobre TQ menos TF, onde TF e TQ são as temperaturas frias e quentes das fontes frias e quentes. Só para você entender, a relação disso daqui direta seria tudo aquilo que está entrando é igual a tudo aquilo que está saindo. Aqui seria T quente igual a trabalho mais Q fria, e aqui seria Q fria mais trabalho igual a Q quente. Assim você pode criar qualquer relação que for necessária na sua questão. A situação é a seguinte, a gente tinha 2 dicas para colocar em uma só, porque a gente não tinha como colocar então 6 dicas, a gente pensou em botar 5, né? Vamos botar 5. O que acontece? A gente tem 2 paradas pequenas, mas que são importantes serem faladas. A gente vai falar então de cada uma delas aqui em uma dica só. Primeira unidade. É você ficar ligado, se o cara te dá uma coisa em uma unidade, mas você tem que usar em outra. Por exemplo, o cara te dá uma coisa em grau Celsius e você tem que usar Kelvin na sua fórmula de PV igual a nRT. Coisa desse tipo. Então, o cara te dá alguma coisa em litros, você tem que usar em metro cúbico. Você pensar sempre nessas relações. Coisas simples. Mas uma coisa que cai bastante, e provavelmente vai ter na sua prova essa fórmula, é a da velocidade quadrática média. Que é a seguinte, dada essa fórmula aqui, você tem que usar na sua massa molar quilograma por mol, e geralmente ele te dá em grama por mol. Você tem que fazer essa relação aqui então, trazer de grama por mol para quilograma. Se você não fizer isso daí, você vai achar uma outra velocidade bizarra e, sei lá, você pode achar um valor muito pequeno, provavelmente, se você usar o grama por mol. Tá certo? Bom, agora pensando na calorimetria, que é uma matéria que a gente não abordou muito bem aqui nessas dicas, porque é muito questão de aplicação da fórmula. A gente vai passar então para vocês o que é essencial. Você pensar no calor da mudança de temperatura e no calor de mudança de estado. Então, M vezes C vezes ΔT, onde eu tenho massa, calor específico e a temperatura, né, a diferença de temperatura. Aqui embaixo eu tenho M vezes o calor latente, que é aquele calor da mudança de estado, né? E outras coisas importantes que vão aparecer provavelmente são a relação da potência, né, que é energia sobre tempo, simples assim. Esse ΔT não é temperatura, é tempo, tá bom? E aqui o principal, quando você tiver uma questão então mexendo com vários calores, o que você faz? Você vai somar todos esses calores de alguma forma e igualar tudo a zero. Quer dizer, você tem que analisar aquele calor que é positivo e o que é negativo. Quer dizer, aquilo que está entrando a mais do seu sistema, o que está saindo, o que está perdendo calor, né, o que está ganhando. E dessa forma você vai ter uma relação. Um calor mais outro, mais outro, mais outro. Só que um vai ter negativo, outro positivo, outro negativo. Falando de contas, tudo igual a zero. Relacionando essas fórmulas aqui, você vai descobrir então seus calores finais.